Olá, eu sou Diomar Fontoura e sejam todos bem-vindos ao meu canal. Esta é uma série sobre as 7 promessas feitas por Cristo para os salvos perseverantes. Promessas estas que são eternas e marcarão para sempre as vidas daqueles que as receberem. Hoje veremos a segunda promessa, que está contida na carta enviada à igreja que está em Esmirna. E esta promessa é a coroa da vida. Apocalipse, capítulo 2, versículo 10. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. Saibam que o diabo lançará algum de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Aqui Jesus usa de exemplos terrenos para que possamos compreender a dimensão dos seus propósitos. Esta coroa que Cristo fala não deve ser entendida como coroas que se colocam na cabeça de reis, mas como coroas de flores ou grinaldas de folhas que eram entregues aos vencedores de competições atléticas. Esta coroa é um símbolo do reconhecimento da vitória. É um selo e uma honraria das mais altas que alguém possa receber de Deus. É Cristo que entrega esta coroa, mas qual será o benefício para aqueles que tiverem esta coroa? E Jesus nos dá a pista, que está na própria carta, Apocalipse, capítulo 2, versículo 11. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de modo algum sofrerá a segunda morte. Veja que Jesus deixa bem claro o resultado sobre a vida daqueles que estão coroados com a coroa da vida. Não sofrerão a segunda morte. Mas o que é esta segunda morte? E o que ela significa? E a resposta também está no livro de Apocalipse, no capítulo 20, do versículo 13 ao 15, que diz: O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia. E cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Se o nome de alguém não for encontrado no livro da vida, este foi lançado no lago de fogo. Agora fica bem claro o que Jesus quis dizer com a segunda morte. A segunda morte é o juízo final, é a condenação eterna, é o juízo do grande trono branco. E para aqueles que chegarem a este ponto de serem julgados neste tribunal, não haverá mais retorno. Serão julgados e condenados, conforme está em Apocalipse, capítulo 21, versículo 8, que diz: Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre, que é a segunda morte. Agora nós podemos perceber o quão importante é estar coroado com a coroa da vida, que só Cristo pode dar. Pois aquele que tiver recebido esta coroa de Cristo não será julgado neste tribunal. Não pesará contra ele nenhuma acusação. Estarão livres, e isto é maravilhoso. Mas não confundam este juízo do grande trono branco, onde serão julgados e condenados todos aqueles que rejeitaram a Jesus, com a nossa prestação de contas para com Deus de todas as nossas ações aqui na terra, quer sejam boas ou ruins, pois de tudo teremos que prestar contas a Deus. Mas para estes, naquele dia que estiverem com Cristo, haverá misericórdia e perdão. Mas o outro não. O juízo do grande trono branco é o juízo final, é a segunda morte, e isto será terrível para aqueles que tiverem de ser julgados. Pois a palavra diz assim em Apocalipse, capítulo 20, versículo 11: Depois vi um grande trono branco e aquele que nele estava assentado. A terra e o céu fugiram da sua presença e não se encontrou lugar para eles. E isso será terrível. E é disso que Jesus quer nos livrar. E é por isso que ele nos faz a promessa da coroa da vida. Pois ele tem o poder de nos livrar desta condenação. Somente ele tem este poder. Não podemos brincar, queridos, com as nossas vidas e deixar as coisas do reino de Deus de lado, como se não tivessem importância. Nós já estamos vivendo os últimos instantes da era da igreja nesta terra, e tudo na palavra de Deus está se cumprindo. O grito da meia-noite já foi dado, e nós precisaremos muito desta coroa que Cristo tem para nos dar. Ao contrário disso, seremos condenados
Como lemos nos versículos, Deus tem sido misericordioso e tem nos avisado, nos alertado todos os dias para o nosso conserto com Ele. E a pergunta é: o que precisamos fazer para que Cristo nos entregue esta coroa naquele dia? E a resposta está no próprio texto que lemos no início, no capítulo 2, no versículo 10. No final do versículo, Jesus diz: seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Perceba então que a chave é a fidelidade. A fidelidade a Cristo, a fidelidade ao reino de Deus. E a fidelidade precisa ir até as últimas consequências, ainda que seja a morte, segundo a palavra. Perceba o contexto desse texto. A igreja de Esmirna era uma igreja que estava sendo muito perseguida. A cidade de Esmirna, situada na Ásia, estava sob domínio do Império Romano. Uma cidade com muita idolatria e práticas detestáveis diante de Deus. Os judeus que tinham sinagoga naquela cidade se venderam para o sistema, para obterem benefícios políticos e financeiros de seus interesses. E por causa disso, Jesus chama aquela sinagoga de Satanás. Com isso, a igreja que está em Esmirna precisa fazer uma escolha: ser fiel a Cristo ou se corromper para se encaixarem no padrão de vida daquela cidade. Eles decidem então permanecerem firmes e fiéis a Cristo. E com isso então vieram as provações. Eles começaram a ser perseguidos, tentados o tempo inteiro em deixar o caminho do Senhor, e começaram a empobrecer perante a sociedade, pois não havia oferta de emprego para eles. Eram rejeitados, eram caçados, presos e condenados à morte por fazerem suas reuniões. Jesus está observando o sofrimento deles e, para animá-los, lhes envia esta carta através do apóstolo João, que serviria não somente para eles, mas para toda a sua igreja sobre esta terra, em todas as gerações. Jesus diz: conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Vejam isso, eles eram considerados ricos para com Deus, porque é isso que a fidelidade produz em nossas vidas, riquezas espirituais incalculáveis. E é neste contexto que Jesus faz a promessa da coroa da vida: sejam fiéis a mim, sejam fiéis ao reino de Deus, ainda que custe a vida de vocês, pois aquele que permanecer fiel até o fim, a esse eu darei a coroa da vida. E esta é a situação da igreja atual. Esta igreja também está passando por uma grande provação, por cumprimento da palavra que diz que nos últimos dias o amor de muitos iria esfriar por conta do aumento da iniquidade. Agora chegou a nossa hora de também fazermos essa escolha. Por isso, escolha ser fiel a Deus. Seja fiel à causa do Evangelho. Seja fiel ainda que você venha a perder tudo. Pois se temos tudo, mas não temos Cristo, a verdade é que nada temos. Mas se perdermos tudo por amor a Ele, de fato temos tudo. Jesus quer te dar esta coroa, querido. Ele quer pôr ela na sua cabeça e decretar sobre a sua vida a vitória. Vitória sobre a condenação da morte. E te selar para sempre com a graça da vida eterna. Por isso, receba Jesus hoje no teu coração. Confesse Ele como teu Senhor e Salvador e comece a viver uma vida de fidelidade com Ele. E que o amor do nosso Deus, a graça do nosso Senhor Jesus, a comunhão e consolação do Espírito Santo esteja sobre a sua vida hoje e para sempre. Amém.